Oi, gente, estamos aqui mais um mês no capítulo anterior. Para quem está chegando agora, já estamos há um tempo aí fazendo vídeos sobre novela. Já tivemos vídeos sobre minissérie e algumas novelas, minisséries, não sei, dos streaming, acho que a gente pode falar isso. Todo mês aqui no canal a gente fala sobre uma novela diferente. Temos as lives também no final do mês, todo final de mês, e um projeto bem bacana que a gente está, que é no capítulo anterior, Convida, que a gente convida conhecidos nossos, pessoas aí da bolha noveleira, para conversar sobre novela. Tá muito, muito legal. Então a gente já tá com bastante conteúdo aí de novela, para quem curte, quem gosta de analisar uma coisa mais profunda, conversar mais sobre, né, como que a novela reflete o nosso dia a dia. E agora a gente tá no último vídeo do ano, de 2025, com alguma coisa diferente que a gente trouxe. Acho que vai ser um vídeo bem bacana. É, as nossas redes estão no capítulo anterior, lá no Instagram, sigam a gente lá. Eu sou a Maria Raquel, minha rede é Maria Raquel FS Underline, também no Instagram. E a Nath, @nath.natv lá no Instagram, e lá vocês encontram o meu blog e os outros espaços digitais que estou habitando. E se inscrevam no canal do capítulo anterior, acho que é o primeiro, eu acredito que seja o primeiro, enfim, quando primeiro decidi e falar. único. É, isso aí. E aí se inscrevam no canal e ative o sininho, que aí vocês recebem as notificações de quando a gente posta os vídeos mensais, quando tem as lives, que bastante gente já veio me perguntar por que vocês não estão fazendo mais live. Lá no Instagram não dá por questão de números, mas estamos explorando o YouTube, tem sido positivo. Então, segue as redes, se inscreve no canal, que aí vocês vão saber tudo que a gente tá aí fazendo. E vamos encerrar 2025 com. Estamos encerrando, né? Novembro fizemos um vídeo sobre uma minissérie lá do Mais SBT. Agora vamos fazer um vídeo de uma série. E é isso aí, vamos explorando novas possibilidades e vamos ver em 2026 o que a gente vai aprontar. Pois é, novas possibilidades. E a gente tá muito legal esse projeto, principalmente o no Convida, né? No capítulo anterior Convida. E a gente tem trazido gente muito diferente, tendo umas discussões muito boas. Quem não tá assistindo tá perdendo, apenas. Né, Nath? Eu gosto muito do projeto no capítulo anterior Convida. Eu acho que é muito legal conversar com as pessoas para saber as novelas que elas gostam, quais são as percepções delas sobre as novelas que estão no ar, ou que elas estão assistindo no Globoplay, ou de outros streamings. Então é muito interessante encontrar pessoas que gostam de falar, que estão dispostas a conversar. A gente conversa numa boa, como se a gente estivesse sentada, sei lá, num café, num bar, sem julgamento, sem críticas. A gente deixa o microfone aberto para a pessoa poder falar sobre novela, que eu acredito que esse é um assunto, é um tema que todo mundo gosta, ou quase todo mundo gosta. Então encontrar pessoas para conversar sobre isso é sempre muito especial. E vamos ver aí em 2026 quem a gente vai chamar, quem talvez pode voltar. Eu fico sempre pensando, qual será o convidado do próximo mês. Então foi muito legal a ideia, enfim, a Raquel teve a ideia esse ano e, enfim, tô adorando. Também gosto muito de gravar os vídeos mensais. Acho que a gente sempre consegue pegar uma novela, uma série, alguma coisa e fazer reflexões muito interessantes. Então, enfim, acho que a cada dia, a cada mês, o projeto, o espaço aqui só melhora. E a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho até um dia a gente chegar lá no topo da montanha. Exatamente. Bom, eu acho que isso é meio que o tema do vídeo de hoje, né? Que é a gente vai falar de uma minissérie. Eu achei muito interessante porque toda vez que todo momento que eu tava assistindo, eu lembrava daquele filme, os seus, os meus e os nossos. Ah, sim! Nossa, é verdade! É muito parecido, assim, eu acho que é uma premissa, assim, não tão comédia, mas que é tudo novo de novo. O primeiro trabalho da Alicia Manso, solo, né, com ela coordenando ali. É uma minissérie, já tá disponível no Globoplay. Quando a Nath veio falar, vamos assistir essa minissérie, eu falei,
vamos, já queria, eu já estava há um tempo querendo, já tinha pesquisado sobre ela. E que série, né? Ai, comecei a assistir, eu achei que eu ia conseguir, tipo, por ser Lícia, e assistir um episódio, depois outro episódio. Não, eu simplesmente fui assistindo, 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 quando eu vi já tinha terminado. Nossa, eu já tinha ouvido falar dessa série, eu conheço pessoas que fizeram até trabalho de TCC sobre essa série, Nossa. e eu sempre quis assistir, quando entrou eu falei: "Nossa, vamos assistir", e eu acho assim, foi o primeiro trabalho autoral dela, eu acredito que ela não sei se ela já tinha sido colaboradora em outros trabalhos dentro da Globo, não sei ao certo. Mas é incrível, é uma pena só ter 12 episódios, porque eu comentei aqui, cara, que tinha que ser uma novela. Eu queria, olha, é muito difícil falar que tal coisa tinha que virar novela. E nessa era que nós estamos, onde tudo vira parte 2, novela 2, temporada 2, qualquer coisa 2, é um pouco até complicado você jogar essa frase, mas esta série, ela tinha que ser uma novela. Mas eu acho que coisas dela foi usada para os trabalhos futuros da autora. Então, eu gostei demais, 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 demais dessa série. E eu fiquei muito triste que ela acabou. Então, eu também, quando. É que eu acho que é muito difícil porque ela tem uma linguagem muito de novela. Ela tem um quê das novelas da Alice e do Manuel Carlos. Ela tem. E aí você fica tipo. Tinha que ser uma novela. Não sei. Eu tô pesquisando aqui se é o primeiro trabalho dela. Ah, E realmente, antes ela só foi colaboradora. Foi o primeiro de autora dela. Ela é, tinha colaborado com três irmãs. eu acho muito interessante esse primeiro, e esse é o primeiro, tudo novo de novo, é o primeiro trabalho autoral dela que teve a supervisão de texto da Maria Adelaide Amaral, ou seja, não tinha como dar errado, porque a Maria Adelaide Amaral tem um trabalho muito assim maravilhoso, também uma autora que eu acho muito boa. Então, ai, eu acho que foi o casamento perfeito. Acho que ela conseguiu. E é muito interessante que ela estreou com uma série, e é uma série que tem o estilo dela, e depois ela conseguiu levar esse estilo adiante para os outros trabalhos. Não foi assim, ai, a pessoa escreveu uma. Uau, uma série incrível, e aí as novelas sei Outra lá, coisa. uma novela qualquer nota, sabe? Então, acho que ela conseguiu manter o estilo, o que é bem interessante. E você falando da Maria Adelaide Amaral, a primeira coisa que eu anotei é que a série, pra mim, tem o quê? Paulistano. Sabe aquelas comédias românticas ali dos anos 2000, brasileiras, que tinha muito, que era urbano? Eu lembro muito de Romance, de 2008, com a Letícia Sabatella e o Wagner Moura, que é um filme muito paulistano, que tem toda uma coisa, tipo, chove muito no filme, e aí tem as obras do metrô, é sobre um teatro não, sobre dois atores de teatro que eles contracenam, se envolvem, depois eles se separam. Mas. E depois, claro, ficam juntos de novo, mas tem essa vibe, assim, me lembrou muito também o dicionário. Como que é o nome daquele filme com a Andréa Beltrão? Dicionário de amoroso, eu acho, alguma coisa assim. Eu acho que é o dicionário amoroso. Não sei se é esse nome, mas quando você falou, me remeteu esse É, nome. é um nome, acho que um pouco mais maior, mas é tipo isso. Essa vibe, sabe? Esse final dos anos 90, começo dos 2000, essas comédias românticas que fizeram bastante sucesso, urbanas, me lembrou muito esse estilo, assim, de comédia romântica, embora não seja uma comédia, assim, né? Lícia Manso, mas. Olha, uma coisa que eu tenho que destacar é como era e como estamos. Essa série era exibida às sextas-feiras, depois do Globo Repórter. Então, ela estava ali ela era um produto da segunda linha de shows, né? Como a gente fala hoje. E aí, você vai hoje para 2025, dezembro de 2025, quando estamos gravando, e o vídeo vai ao ar em dezembro de 2025. A segunda linha de shows, às sextas-feiras, quando acaba o Globo Repórter, é uma série. Série internacional. Uma série internacional do Globoplay. Nada contra, gente. A segunda linha de shows da Globo hoje é tudo que. Tudo não, mas produtos do Globoplay vão para TV, até porque a gente tem que pensar que nem todo mundo tem acesso
há uma assinatura, ou consegue ter uma assinatura do Globoplay. Mas aí você pensa que tanta coisa interessante ou legal poderia estar sendo feita e não está, né? Enfim, A é gente só um parênteses aqui. falou disso no vídeo anterior, no mês anterior do Minha Mãe. Como que é? E agora quem vai E ficar agora falando? É uma piada esse título. Mas que faltam. Eu acho que aqui, esse ano a gente trouxe bastante coisa no canal, o ano passado também, que são coisas que estão no streaming que são diferentes, né? Essas obras. Pedaço de Mim, o Beleza Fatal, e agora quem vai ficar com a mamãe, eu acho que é o que eu consigo lembrar que a gente trouxe, que são obras do streaming que falam de coisas diferentes do que está sendo falado na TV aberta, mas que elas não têm, por não ser da Globo, elas não têm espaço na TV aberta. A Beleza Fatal até tentou, mas eu acho que, é, né, é que enfim, a gente assim, falou no nosso vídeo de Beleza Fatal sobre as questões da novela na TV aberta. eu achei interessante você falar isso, porque me passou até a palavra curadoria. Eu acho que o streaming tem muita coisa, entra muita coisa, sai muita coisa. Eu acho que impossível é uma palavra forte, mas eu acho que é quase impossível dar conta de assistir tanta coisa que tem lá. Então eu acho que de vez em quando a gente traz as séries aqui. É interessante até para ver que a gente tem boas séries que já foram produzidas e que estão sendo produzidas. Eu acho que esse ano, em quesito de produção nacional, a gente foi muito bem servido, eu acho, né? Então é interessante trazer não só novela, mas essas séries, minisséries. Mas isso que você falou é verdade. Eu acho que. Eu também não sei, eu acho que por estar no streaming e por ser talvez um projeto curto, tem essa liberdade de falar de temas que talvez a TV não querem que sejam colocados, né? Então tem essa questão também. Realmente, quando você fala isso, eu tava pensando que você falou, a gente teve muitas boas obras no streaming esse ano, e eu pensei, não assisti ainda, mas eu acho que você assistiu aquela do Rafael Montes, o Dias Perfeitos, eu acho, né? Mas isso daí é interessante você colocar. Ele tem um gênero, um estilo que não é muito que eu assisto. E eu acho assim, foi interessante para conhecer, para entender, mas assim, eu acho que os livros dele e as produções audiovisuais baseadas nos livros dele não é muito meu estilo. Aí tá, ele fez Beleza Fatal. Acho que Beleza Fatal é uma outra coisa. Eu acho que já foi um projeto talvez muito pensado para talvez assim, vamos fazer uma homenagem, uma referência às novelas, a elementos das novelas, mas também que seja interessante, instigante, que gere repercussão. E eu achei, assim, essa série Dias Perfeitos, eu, assim, nem amei, nem odiei. É aquela coisa, tá, ok, assisti, mas tem atores e atrizes boas atuações lá. Mas, por exemplo, você falou de coisas que foram lançadas esse ano e ainda não assistimos. Guerreiros do Sol foi a novela que recebeu prêmio aí recentemente, eu não assisti ainda. Aí tem Tremembé, que foi bastante comentada, e sinceramente eu não sei se eu quero assistir. Não sei. Me perguntam se eu já vi, eu não vi, não sei. Aí tem a série da Ângela Diniz, Ângela Diniz, né? Que eu quero assistir. Então, tem Os Donos do Jogo, que eu ainda não consegui assistir, que também é a série da Netflix focada lá no mundo do jogo do bicho, da contravenção e tudo mais. Então, tem bastante coisa. Eu acho que foi um ano positivo e vamos torcer para que continue assim, com boas produções em 2026, né? Não, o que eu ia falar de Dias Perfeitos era que eu não consigo ver, por exemplo, é uma série que todo mundo falou, é muito boa, não sei o que lá. E é uma série que eu acho que ela tem uma certa linguagem igual das minisséries é uma minissérie, né? Das minisséries dos anos 90, dessa pegada. Tem algumas minisséries bem violentas daquela época. E que eu não consigo ver ela na TV aberta hoje em dia. Dias Perfeito. Eu não sei, porque eu acho que tem coisas lá que são bem.
mesmo de madrugada, assim, um horário da madrugada que passe essas séries mais adultas, né, com esse conteúdo 18+, ou sei lá, em termos de violência, né, da série em termos de violência, eu não vejo ela passando na TV aberta nesse horário. Então eu acho que a gente perde também um pouco. É uma conversa que a gente tem recorrente aqui no canal Sim. dessa chapa branca, né? Dessas obras chapa branca, dessas obras mais do mesmo da TV aberta, que acabam pegando um público, não é um público total. Eu tava vendo em algumas conversas no Instagram, assim, que eu tenho o Instagram, só uso por lá mais, sobre essa qualidade da Globo, né, de como foi forjada essa coisa, acho que era o Boni dando uma entrevista, como foi forjada essa qualidade Globo e que as novelas, eles queriam colocar num patamar mais, uma coisa mais, a palavra não é inteligente, é um assunto mais substância, sabe? Que tivesse alguma coisa que pudesse ser discutido, que fosse mais assuntos mais elevados, vamos dizer, em que não era quando eles criaram a Globo, esse padrão Globo e tudo mais, nos anos 70, que não era uma cópia das novelas mexicanas ou das novelas que estavam sendo feitas até ali, que era aquela coisa água com açúcar, né, romance e tal, rico e pobre, mas sem nenhuma discussão social. E eu acho que talvez a Globo esteja voltando nessa coisa, né, de rico e pobre e tal. Vamos ver, né, com essas novas novelas, mas tava nessa coisa, né, vinha nesse padrão, acho que algumas novelas que a gente teve vinham nesse padrão, e as novelas que são mais populares com o público são um pouco isso, e sem ter discussões verdadeiras do que a gente está discutindo, sendo levado para a tela. E eu acho que essas minisséries dessa época, eles tinham essas discussões reais, né? E aí a gente, sei lá, eu sinto muito falta. Não sei se É, essa reflexão foi para algum lugar, mas eu sinto falta, não, né? isso que você falou faz sentido. Acho que. Como eu falo? Ai, perdi a palavra. Mas essas minisséries, eu acho que elas, como você falou, elas traziam temas que talvez impactassem mais. Não que a novela não impacte, mas acho que era diferente. Quando a gente pega Tudo Novo de Novo, o foco ali era a representação da família moderna. Que para 2009, eu não sei se aquela representação de família já era moderna ou não. Quando a gente olha para cá, daqui 2025, já ainda é moderna, mas não sei o quão moderna, né? Eu acho que já Mas normalizou, né? não, a gente, aos poucos vai, porque a gente sabe que ainda tem pessoas que ainda se incomodam muito com o estilo e decisões da vida do outro quando não deveria, porque eu acho que se o que o outro tá vivendo não muda em nada na tua vida, não tem para que você se incomodar, mas enfim, mas o foco o foco da série era a representação da família moderna e depois é uma temática essa representação de modelos de família, tipos de família, foi levada para as outras obras da autora, né? Nas outras 3 novelas da autora, dá para perceber que ela tem essa preocupação. Enfim, eu já escrevi sobre a Alice algumas vezes no meu blog. Eu escrevi sobre a cena lá de A Vida da Gente. Eu fiz análise sobre Um Lugar ao Sol. E eu acho que quando foi decidido que ela não ia ter contrato na Globo, também escrevi sobre isso. E as novelas dela têm essa questão de representar a família, as amizades, as questões mais sensíveis da vida de uma forma diferente, né? Eu sempre falo que não tem barracos homéricos, porque, tipo, ela se assemelha. Não é que ela se assemelha, o estilo dela é de crônica do cotidiano, que é um pouco semelhante ao do Manuel Carlos, mas eu acho que ela vai para a linha mais psicológica, ela aprofunda. Os personagens dela sempre tem, nós precisamos conversar. Então, assim, não tem barraco homérico, não tem aquela coisa, sabe, assim, não tem o que nas do Manuel Carlos tem. Eu acho até meio complicado ficar. Lícia Manuel Carlos, Lícia Manuel Carlos, a gente sempre volta, né? Porque o estilo é bem parecido. E talvez ela tenha abraçado essa questão de tentar representar a crônica do cotidiano
Só que eu fico um pouco triste, porque eu acho que hoje esse tipo de trabalho dela não é todo mundo que tem saco para assistir. Por isso que eu acho que ela tem que ficar. Eu gostaria de ver ela na TV Uhum. aberta, mas acho que ela tem que ir para o streaming, porque eu acho que lá, se você tá com saco para ver uma coisa mais lenta, conversada, dialogada, enfim, você vai lá e clica. Mas na televisão, a novela dela ia começar, assim, as novelas dela ia começar, o povo ia reclamar que tá lento, que não tem barraco, que sei lá, sabe? Você falando do estilo dela, eu acho que ela representa uma grande parte da população, porque, claro, tem pessoas que fazem barraco, que se brigam, que se batem de tapa, mas eu acho que a maioria das pessoas não vive assim. Eu acho que a maioria das pessoas ela vive de diálogo, né? Como seres Ou racionais. tentam. Ou tenta, exatamente. Eu acho que é muito difícil, não sei, eu nunca me meti numa briga, e eu acho que é muito difícil, assim, é, eu acho que é muito difícil você simplesmente, né, chegar pegando, puxando o cabelo. Eu sei que existem pessoas que são assim, mas a maioria da população eu não vejo brigas no meu dia a dia o tempo todo mesmo na rua, assim. Acho muito difícil ver esse tipo de coisa. Então eu acho que ela pega nesse ponto de vida real demais, e eu acho que isso incomoda algumas pessoas, porque muitas pessoas talvez vivam, assistam a novela, a gente já conversou sobre isso também aqui no canal, querendo essa cartaz, né? Eu sempre falo que quando você vem pra cá, ou mais pra cá, que é o celular, é 45 minutos, uma hora que você não quer viver ou viver o que você já tá aqui, ó. Se você se beliscar, você vai sentir. Então, assim, você quer ser aquela moça, você quer aquele amor, aquela casa, aquela roupa, aquele várias coisas. Eu, pelo menos, eu assisto as novelas um pouco nesse estilo, né? Por exemplo, tá reprisando a Rainha da Sucata e tem aqueles telefones que não é aquele telefone de ficar fazendo assim, mas aquele que você É. só abre. Aí nossa, eu queria, se eu vivesse nessa época, eu queria ter esse telefone. Aí minha mãe falou assim: ah, mas esses telefones acho que era só nas novelas, ninguém tinha um telefone desse. Quem tinha telefone quando conseguia ter era aquele de fazer assim. Eu falei: ah, mas aquele não. Então, assim, eu assisto muito novela nesse fazendo esse tipo de exercício, né? Então eu acho que é muito difícil você se ver, ou não, não é nem o se ver, você ver questões talvez que você esteja passando, ou conhece alguém que está passando, e você vê ali na tela. É importante que serve de alerta também, claro, não podemos também, né, achar que serve de alerta, mas não sei se é todo mundo que quer, né? Então, acho que Exato, às e vezes você só que quer voar, viver qualquer coisa ali. então, que a pessoa acha que quer, por ser essa coisa muito real, né? Você pensar, nossa, se eu estivesse no lugar dela, eu botava a mão na cara dessa criança, metia a mão na... Mas na verdade não, na verdade não. Eu faria a mesma coisa que ela faria, mas como a novela, para muita gente é cartaz, e talvez eu acho que isso é uma coisa que incomodou muita gente em Um Lugar ao Sol também, por isso que a novela não teve tanta repercussão, tanto sucesso quanto poderia ter tido. A gente já tem um vídeo sobre a novela, inclusive aqui É, no canal, né? eu Então, acho que ela foi o último trabalho dela em novelas, mas é um trabalho, um caso muito à parte, porque foi a estreia dela às 9, e aí já ela estava escrevendo, já teve que reduzir capítulo, aí teve a questão da foi. pandemia. É uma coisa muito à parte. Eu não sei se ela tivesse feito uma novela a nível A Vida da Gente ou Sete Vidas, parênteses, eu ainda não vi Sete Vidas, mas eu não sei se fosse uma novela nesse estilo às 9, se talvez não teria feito sucesso, porque ia remeter às novelas do Manuel Carlos, que até hoje o público gosta bastante, ou boa parte gosta, sempre que tem reprise para assistir. Ao mesmo Então, acho que tempo, uma coisa que eu lembro das pessoas reclamando muito é que não tinha, que ela, antes, né, de ter todos esses problemas, não tinha cartaz. Então, ela sempre fazia um gancho muito grande e aí tinha uma resolução normal, entendeu? Da vida real. então, E eu lembro acho das que pessoas, tinha. eu lembro Então, das tinha a pessoas comentando cartaz, isso, entendeu? mas não é a Não cartaz era de tapa na novela. É tipo assim, cara. então, tinha. Porque eu acho que em Um Lugar ao Sol ela conseguiu mexer muito com o dilema ético-moral, né? Eu acho que foi bem diferente dos outros trabalhos dela,
Mas tinha, mas eu acho que, por exemplo, a galera queria barracos. Eu acho que o maior barraco, o maior cartaz que o pessoal queria era da Bárbara descobrindo que o Renato, Renato Christian. Christian. Então, assim, a galera queria isso, mas assim, gente. E aí, se tivesse, será que ia ser essa Coca-Cola toda, Eu essa lembro situação muito da toda? cena dela, da Andrea Horta, não lembro o nome da personagem, descobrindo que o Christian barra Renato era casado com a Bárbara. Ou a Bárbara descobrindo que ele tinha um caso com. Eu acho que era a Bárbara descobrindo que ele tinha um caso com a personagem da Andrea Horta. E elas se enfrentando, elas cara a cara, assim, e foi um gancho, e aí não teve muita resolução depois, né? Eu também esperava, sei lá, um tapa na cara, todo mundo, né? Esperando aquela explosão Manuel Carlos, puxada de cabelo, jogado na sarjeta, elas se revirando na sarjeta, né? E não, elas simplesmente uma ficou de cara com a outra, se entendendo ali, que, né, eu acho que a Bárbara sabia e a outra não sabia, não lembro. E depois uma vai embora, né? Elas têm um confronto meio que verbal ali. E a Bárbara vai embora, tipo, chorando aos prantos, assim, meio, ai meu Deus. Eu acho. Então, Eu achei interessante você ter destacado esse ponto, porque me fez pensar em A Vida da Gente, daquela cena muito comentada da Ana e da Manu. E ali não teve nenhum tapa na não. cara. É 8 minutos de uma conversa muito difícil, muito complicada, que vai mexer ali no fundo das duas. Mas as irmãs não deram um tapa na cara, não teve uma puxada de cabelo, não teve nada. É só assim, precisamos. Gente, ser adulta é ter conversas difíceis. E as conversas difíceis é esse tipo de conversa aí, 7, 8 minutos do diálogo de A Vida da Gente. E não, Se né, os barracos estapear o mais. tempo todo. E não usar aqueles barracos mais a níveis, né? Uou, né? Não alguém chegando numa festa, no meio de uma festa, e falando, essa mulher. Como que a Clara fala em. Essa Em mulher Laços que está Três? aqui, ela fala que essa mulher que está entre nós não é uma mulher como nós, uma É coisa uma, assim, uma né? garota de programa, sei lá, alguma coisa. Não, na vida real isso não acontece, né? Na vida real, a Clara ia chegar pro Fred e falar, ela é uma garota de Ó, programa. na vida real a gente fica assim olhando, tipo, ai, nossa, se fosse eu tinha falado, mas lá na hora você não tem coragem Não de tem falar, porque coragem. a gente vive uma vida do, ai, se fosse eu falo isso às vezes aqui em casa, ai, porque se fosse eu, tá, não é você, mas se caso aconteça com você, então você faça isso que você tá falando, mas você não vai fazer, porque você não tem coragem, porque a gente vive o tempo inteiro muito a gente julga e é julgado muito o tempo inteiro. A gente diz que não julga, mas a gente acaba, né? Eu acho que a gente acaba vivendo muito, assim, todos nós vivemos em sociedade, somos racionais, pensamos. Então, eu acho que essas regras não verbais da sociedade, a gente acaba seguindo muito elas, né? Então, a gente não vai, uma pessoa normal, racional, que, né, pensa um pouco antes de fazer as coisas, não vai chegar e falar uma coisa no meio de uma festa, porque ela vai pensar, pô, isso aqui é uma festa, não é o meu momento, não é o momento de fazer isso. É uma festa de casamento das pessoas e tal, todo mundo tá feliz. Não vou fazer isso, não vou estragar a felicidade de todo mundo, né? Uma pessoa meramente racional vai pensar isso. Então, eu acho que tem isso também. A gente vive essas regras não faladas da sociedade. E eu acho que as pessoas neurodivergentes têm um pouco de problema nisso, né? Em entender essas regras não faladas da sociedade. E a gente, né, tentaria, e eu acho que a Alicia traz essas coisas, essas regras, de uma forma muito real, muito boa. Por exemplo, essa coisa de como eu vou fazer para colocar os meus filhos em contato com os filhos do meu namorado, essa coisa. Nossa, eu tenho um momento que eu fiquei muito chocada que ela trouxe essa coisa do desvio das regras da sociedade, que foi quando a irmã da Clara, né, que é a personagem da Julia Demet, que é a principal, a Maria Eduarda Carvalho é a Nanda, simplesmente tem um caso com o cunhado
não, né? Eu fiquei chocada. Eu falei, eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso. E eles fizeram. Ai, gente, olha, eu adorei a Julia Lemert nesse papel de protagonista, ela ali como Clara. Eu gostei muito. Nossa, eu achei um papel dela, assim, que não é um papel de novela, mas um papel tão bom. Ai, eu gostei muito. E eu acho, assim, é muito interessante nesta série que o título da série é Tudo Novo de Novo. E ela é uma arquiteta, o personagem do Marco Rica é um engenheiro, eles estão trabalhando num projeto de uma obra de um casal que tem essas questões de relacionamento complicadas, e eu acho muito interessante que foi muito bem pensado, arquitetado, não sei se foi estratégico, intencional ou não, como que a profissão deles tem um pouco a ver com os problemas da vida deles e aquela obra tudo eu não sei explicar o ambiente e a profissão, tudo ali casou de uma forma tão perfeita, se conhecem na obra e ali a obra é sempre um lugar para discutir as questões que, já que eles não conseguem nem na casa dele nem na casa dela, eu fiquei pensando que é bem difícil da gente ter uma novela, é muito difícil encontrar esse tipo de construção, de o lugar e a profissão. Tudo, tá vendo? Eu não sei explicar. Tudo casou muito perfeito pra mim. Eu entendo que a história deles segue a história da obra. É muito interessante, É muito exato. Quando você legal. falando, eu não tinha percebido isso, mas é verdade. Porque eles começam, né, ali, os dois se encontram, começam a obra, e aí tanto que as coisas que acontecem para atrasar a obra também acontecem, assim, paralelo, né? Não que a obra afete o relacionamento deles, mas paralelamente à obra ficar atrasada, também o relacionamento deles atrasa um pouco, que eles falam, ai, né, as coisas de relacionamento, não se dá bem e tal, aconteceu uma coisa que um não gostou, o outro não gostou, e eles não conversam sobre isso, e fica um tempo sem se ver, e aí por a obra tá parada, eles não tinham um lugar para se ver em comum, e aí quando eles se veem a primeira vez na obra, que a obra volta, que daí eles começam a conversar de novo, então realmente eu não E, tinha pensado nisso. e é muito interessante que, assim, eles sempre tentam dar um jeito, porque dentro da obra você também sempre tem que vai dar um jeito, porque, assim, eu tô fazendo paralelo aí com a obra tem um prazo para ser entregue. E, tipo assim, ela sempre achava que não ia dar certo, mas ele sempre tentava dar um jeito. E ele sempre tenta, em meio todo ao caos, ter, sei lá, nem que seja 15 minutos, uma hora para tentar ficar junto ali e tentar fazer o relacionamento dar certo. Esse negócio da profissão, da obra, de tudo. Nossa, é tudo tão bem amarrado que eu fiquei vendo e pensando, tentando lembrar de algum outro trabalho que tinha essa amarração tão Não. bem, essa costura, tudo tão bem feito como tem nessa série. Eu achei incrível isso. Não sei de quem foi a ideia, mas arrasou. Eu não tinha Arrasou. percebido e realmente, nossa, foi É muito muito. incrível mesmo, muito bem construído. Eu estava pensando aqui, você estava falando de outras novelas e tal, pensando no caso do. Essa é uma minissérie sobre divórcio e sobre recomeçar, né, de novo depois do divórcio e tal, com filhos e tudo mais. E eu estava pensando o quanto a gente evoluiu, porque a gente legalizou o divórcio no Brasil em 1978. E algum tempo depois, eu não lembro quem que tentou fazer uma novela sobre isso, que é a Despedida de Casado, eu acho o nome. E ela foi barrada pela censura, a gente ainda estava na ditadura militar. E agora, e daí depois de 20 anos, 30 anos, a gente tem uma série que é exatamente o que tentaram fazer com a novela, que é, né, a separação e depois se encontrando de novo, essa coisa das famílias juntas. E na vida real, eu lembro que quando eu era criança, nos anos 90, era muito, assim, nesse mundinho que eu vivia do interior, tinha vários amigos que não tinham pais, mas era muito, eu não conseguia muito compreender. Não tinham pais porque, né, ou tinham pais e os pais não viviam, o pai não vivia com a mãe e tal. E eu achava muito difícil de compreender. E ao longo dos anos 2000, conforme eu fui ficando mais adolescente e tal, crescendo,
essas coisas foram normalizando. Tanto que hoje em dia é normal uma criança falar, eu, não, eu moro com a minha mãe, moro com meu pai, eu moro com meus avós, vejo meus pais às vezes. Enfim, é uma coisa que foi sendo bem mais normalizado no Brasil todo. E acho que essa série meio que culmina nisso, né? Nessa normalização do divórcio, das diversas famílias diferentes. Família não é só pai, mãe e filhos, mas tem padrasto, tem madrasta, tem a namorada do pai, namorado do pai, namorada da mãe. Inclusive, isso é uma coisa que me surpreendeu também na novela, né? Eles trazerem essa coisa do LGBT, das lésbicas ou bissexuais. Não achei que ia ser tocado nisso e de repente a mãe dela tem uma namorada e tal, né? A mãe da Olha, a ex do mocinho do Marco Rica. então, menina, essa relação dele e dela, e aí por isso que eu falo, essa série pra mim, ela foi um piloto, o embrião de A Vida da Gente. Tem muita coisa ali, aí eu acho que quem assistiu Sete Vidas consegue ainda identificar mais, não sei. Eu identifiquei elementos de Um Lugar ao Sol, que foi assim, em Um Lugar ao Sol usava-se muito a literatura, por incrível que pareça, não a nível assim, bom sucesso, mas tinha, né? Eu acho que aquela questão ali do Christian Renato tem um pouco disso, e tinha citações de livros lá tal. E aqui também tem, porque o personagem do Marco Rica gosta muito dessa questão de literatura, então quando ela vai lá no apartamento dele, ela vê que ele tá lendo O Grande Sertão Veredas, lá do Guimarães Rosa. Em algum momento também aparece o Conto da Ilha Desconhecida do José Saramago. Então, se a gente for fazer paralelos, linkar com outros elementos que apareceram em outras novelas, de Um Lugar ao Sol eu consigo associar isso. Não me lembro agora, assim, A Vida da Gente tem essa questão muito da literatura. E Sete Vidas eu acho que não tem, não. Eu não lembro, mas eu acho que não. Então. E aí, falando de Ruth, que é aquela atriz que fez depois a mulher do Magno. A Leilinha Tenacol. Amor de Mãe, etc, etc. Eu não tô lembrando agora o nome da atriz. E o Marco Rica, a dinâmica de relacionamento deles é totalmente Vitória e Marcos de A Vida da Gente, só que em papéis trocados. Por que eu tô dizendo isso? Lá em A Vida da Gente, a Gisele Frois, que era a Vitória, ela é a treinadora da Ana e era quem supria a casa. Pagava um colégio legal para a filha, acho que aula de balé, não lembro, coisas assim. Andava mó duro para ser treinadora, enquanto o Marcos, que era o Ângelo Antônio, queria trabalhar com algo que o preenchesse. E ficou isso, mó tempão, depois foi ficar lá com a Dora, acho que é Dora, personagem da Malu Galha, aquela coisa arada toda, enfim, quem assistiu sabe, quem não assistiu assista. Aqui é o contrário. Aqui o Marco Rica, que é Miguel, o personagem dele, está ali lutando para dar um colégio, uma vida toda estruturada para a filha Júlia, enquanto a Ruth, que é a ex-esposa, né? Eu fiz cursos disso, daquilo. Ela nunca se encontra com nada, porque ele dava tudo do bom e do melhor para a filha, e eu acho que talvez ela tava meio que ali indo junto. Até que chegou um momento e falou: chega, eu não vou suprir mais nada. Então eu fiquei olhando isso, me lembrou Vitória e Marcos de A Vida da Gente. Eu não assisti A Vida da Gente ainda, pretendo. Eu vi na época um pouco, mas não consegui acompanhar, não consegui terminar. Eu vi e vi na reprise da pandemia, então me lembrou um pouco. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, lá na novela tinha isso. Então, tem muitos elementos. Eu acho que na hora que a gente for abrir aspas, falar dos homens bananas, que ficou um tempo assim, porque a Alicia faz os homens bananas, né? E aí a gente entra um pouco mais aí nessa discussão, mas tem bastante elementos das outras novelas dela. Então, enfim, citei 2 aqui. Eu não sei se é em Sete Vidas que tem alguma personagem que também tem um relacionamento LGBT, não tem? É a Regina Duarte. Então, só que ela não aí... ela não aparece muito, assim. Ela aparece mais os filhos, ela é meio que um personagem secundário e ela não tá no relacionamento porque ela é viúva. A mulher dela morreu.
Ah, então, mas aí se E a gente depois for ela se envolve tentar. com um homem, ela é bissexual no caso, né? Ela se envolve É, com um homem. então, talvez um elemento de Sete Vidas que a gente consiga associar seja isso. Talvez essa questão de nomes de personagens. Lá em Sete Vidas tinha o Miguel, aqui em Tudo Novo de Novo Miguel temos o também. Miguel. Temos uma Nanda aqui, que foi a Maria Eduarda de Carvalho. Aqui em Tudo Novo de Novo, ela foi outra Nanda em A Vida da Gente, a mesma atriz, Olha. depois estava em Sete Vidas. Então são elementos ali que vão. É, É, a Maria Eduarda enfim. Carvalho, a musa da Alicia, né? Sempre tem. Eu falo que os autores sempre têm um ator que eles odeiam. E a Alicia Mann é Maria Eduarda Carvalho, porque ela sempre dá os. Ou que amam, né? Sempre dá os papéis mais difíceis pra ela, né? Assim, pelo menos em É, Sete Vidas, ela era insuportável. né, em A Vida da Gente, ela é uma personagem um pouco problemática, e eu acho que talvez a série foi o início, e depois ela meio que, talvez em A Vida da Gente, continuar a aprimorar Sim, sim. personagem. É o Manuel Carlos Helena Ranaldi e o a Alicia é a Maria Eduarda Carvalho. Mas ela sempre. A Maria Eduarda, eu gosto muito dela. Eu acho ela uma atriz ótima e ela sempre muito bem. E você falando da Ruth, é uma personagem que eu senti muitas emoções, assim, uma montanhas russas com ela. Que ela começa muito vilanizada, né? Eu senti, assim, os primeiros episódios, eu achei que ela foi, assim, né? Ai, a sua mãe, não sei o que lá. E daí depois começa, você fica meio que contra o Miguel. Eu fiquei contra o Miguel, depois a favor do Miguel. Falei, nossa, essa mulher maluca realmente. E aí Ai, eu. depois ela começa a se estruturar e você fala, pô, que lindo, ela encontrou o amor. Então, eu acho que essa não é nem vilanizada, mas eu acho que ela fica muito acomodada com o fato do ex-marido estar sustentando a filha e ela junto, porque ela é a mãe da filha e precisa cuidar da filha. Então, assim, tava tudo muito cômodo. Então, demora para ter essa virada, né? É, pra ela perceber, né? Lá em A Vida da Gente chega uma hora que a personagem fala: chega, eu não aguento mais. Você nunca encontra algo que te realize, que te preencha. E aí depois ele acaba conhecendo a personagem lá da Malugari, ela acha ele o máximo no início, e depois ela percebe que ele era, abre aspas, um pouco meio encostado. Então, ai, gente, enfim, é muito louco isso tudo. É, e eu concordo que é, essas padrões da Alice, eu acho que ela consegue fazer muito bem nas novelas, repetir de forma diferente, muito diferente. Assim, são coisas, né? São padrões parecidos de comportamento, mas ao mesmo tempo com histórias completamente diferentes. E eu gostei que ela trouxe em Tudo de Novo um casal que já é divorciado, né? A Ruth e o Miguel, por exemplo. Eles não terminam antes eles terminaram antes da série começar, não começa a série com eles juntos. E daí a gente já consegue ver que esse casal tem nada a ver mais. A gente torce pela Clara e pelo Miguel, né? É interessante porque isso que você colocou é bem interessante de destacar que ele já tem um divórcio ali. Já tá caminhando, já é um divórcio consolidado, enquanto a protagonista já tinha passado por um divórcio e passa de novo por um divórcio, né? A gente, logo no primeiro episódio, já Já tem ali um começa, né? momento, né? Então é interessante, né, os paralelos ali, né? Talvez do fato de que ele, porque isso vai mostrando, ele vai tentando se resolver, ou tem a coisa, não, vai dar certo, vamos achar uma alternativa para dar certo. E ela também, vai dar certo, mas ela tem talvez mais medos, mais inseguranças e etc. Talvez ele, o Miguel, seja o único homem que não é o homem banana aí Na série. é muito difícil dentro da dramaturgia da Alicia você achar homens que você fala, é igual no Manuel Carlos. É difícil você falar, não, esse aqui, você vai fazer um resta um. É difícil fazer um resta um. Assim como o Manuel Carlos é difícil fazer resta um, é difícil fazer resta um na obra, na dramaturgia dela. No Manuel Carlos, até hoje, eu até falo, eu sempre quando tava passando a reprise de Laços de Família, chamava ele de Cristalzinho, o Miguel.
dono de livraria, um cristalzinho e, enfim, o único. Que se você falar, é o único. É o número Então, um. é isso que eu ia falar. Eu acho que não sei o que acontece, que sempre se destaca um, né? Por exemplo, na série, aqui em Tudo Novo de Novo é o Miguel. Nossa, já tô entendendo, Miguel, então. É, Se bem que em Sete isso é Vidas, verdade. Miguel é o vilão, né? Que o cara faz de tudo pra não ter filhos. Ele vai pra Antártica pra não ter Em a filhos. vida, em a vida da gente, pra mim, é o Dr. Lúcio, que é o personagem do Thiago Lacerda. Ele é Então, isso que eu ia falar, esse personagem do Thiago Lacerda em A Vida da Gente, e em Sete Vidas é o personagem do Ângelo Antônio, que é o Vicente. Ai, Ângelo quando eu Antônio. assisti. Nossa, eu tenho que assistir Sete Vidas e você tem que assistir A Vida da Gente. Vamos assistir que vai Pra render esse dois ano, vídeos. 2 vídeos, Já exatamente. temos. Isso, vamos completar o bingo Licia Banda. Bingo, Isso aí. exatamente. Mas eu acho, a gente estava falando sobre essa série parecer uma novela, é que ela tem muitos núcleos, né? Podia desenvolver muito todas as histórias ali. Teve histórias que ficaram sem desenvolver, mas tem o núcleo principal dos dois, né? Não, o núcleo da Clara e o núcleo do Miguel, são dois. Aí a gente tem o núcleo do ex-marido dela, do segundo ex-marido, que trocou ela por uma menina e já engravidou. Tem o núcleo do primeiro ex-marido, que tem a mulher, ex-mulher lá com a filha, que é problemático também, um negócio. Tem aí o núcleo do Miguel, o núcleo da ex-mulher do Miguel, o núcleo da irmã do Miguel, o núcleo E da aí, irmã da Clara, dos pais dos dela também. pais da Clara. São 8 núcleos numa Não, minissérie. eu acho que assim, é um grande núcleo e depois subnúcleos, que seriam as tramas paralelas. Sim, sim. Vai falando aí que eu tô querendo lembrar o que eu ia falar, mas eu esqueci aqui. E é isso que deixa já essa coisa da novela, né? É... E o núcleo são 9, porque tem o núcleo dos patrões, que também tem um É, assunto super, né, super relevante ali, que ela quer se ver grávida e quer ter filhos, e ele não quer ter filhos, e no final aí é eles acabam. discutindo o quanto que, assim, a mulher adia por carreira ou até porque no relacionamento o homem não quer e as consequências disso, né? E tem uma coisa que eu acho que filho, eu sempre falo, filho é inegociável, é uma coisa que não tem como você, no relacionamento, falar se um não quer e o outro quer, não tem como. É uma coisa que vai levar ao fim, que no final aconteceu mesmo, que eles terminaram. A minha mãe também fala isso. A minha mãe fala, ai, tem muito casamento que às vezes acaba porque um quer, o outro não quer. E a minha mãe sempre comenta essa situação também. Porque eu acho que várias situações do casamento, dá pra você, né, no relacionamento, dá pra você falar, ah, não, isso daqui dá pra gente negociar, vamos, eu quero fazer uma coisa, você quer fazer outra, tem uma personalidade, você tem outra. Dá pra vocês irem, né, um, um cede aqui, o outro cede ali, tudo bem. Mas o filho é uma coisa que não tem, porque é uma coisa que vai, tipo, pro resto da vida, né? O filho é uma responsabilidade que você vai ter. E não tem como, não tem como. A gente está comentando isso, mas é muito interessante que, tirando Um Lugar ao Sol, que eu acho que é uma coisa diferente, foi uma ideia, um projeto diferente, mas em todas as novelas e aqui na série, é muito interessante como que a Alicia explora a força e a potência do feminino. Porque você viu o que a gente está falando? Tem essa coisa os homens bananas, que são homens que não têm atitude, que ficam encostados na mulher, que não conseguem lidar com questões difíceis. Por exemplo, o segundo ex-marido da Clara. Tá com um monte de problema, do nada foge, como se fosse, sei lá, uma adolescente. Aí ela tem que ir lá e ela ir conversar com ele. Olha, volta pra Ela sua sendo casa. mãe do ex dela. Então Ah, assim, é muito interessante como que ela consegue, né, essa força do feminino na dramaturgia, na obra dela, é muito interessante e é muito impressionante. Por isso que tem essa coisa dos homens bananas, que os homens que não têm atitude, porque é muito difícil, agora a gente tá falando aqui, é muito difícil na novela, na obra toda dela, você encontrar um cara que fala assim, não, esse cara aqui, ele vai chegar e vai resolver. Não que tenha que resolver o tempo todo, mas assim,
É sempre é a mulher, que nem eu citei esse caso Vitória e Marcos de A Vida da Gente, ela era a pessoa ali da relação que e ele ficava tipo assim: "Ai, eu só quero trabalhar com algo que eu amo. Ai, nada dá certo. Ai", sabe, uma coisa assim? Então nas novelas dela tem muito disso, e quando, que nem, se a gente pega a Ana e a Manu em A Vida da Gente, que a Ana tinha essa coisa e tudo mais, dessa força, essa atitude, ou a mãe queria que ela tivesse, e aí depois é interessante às vezes ver essa questão dos recomeços. Eu acabei de pensar aqui, já que a gente tá falando da série, tudo novo de novo, recomeços, reconstruído e tudo mais. A Manu, depois do acidente da Ana, tem que se reconstruir ela mesma, ela, a vida ali, a sobrinha que depois meio que Vira ela quase filha. é tudo muito interessante ali. Então, essa questão do feminino, essa força do feminino na dramaturgia dela, nas obras dela, é muito interessante. Eu não falei não cito aqui Um Lugar ao Sol, porque a proposta É foi outra coisa. diferente. O protagonista era um homem, né? Que aí também, se a gente for ficar aí nessa discussão de homens com atitudes ou não, enfim, isso dá uma boa prosa, né? Já deu outro vídeo já. Um lugar É, ao sol. isso mesmo. Mas, então eu tava vendo, assim, passava o crédito rápido, e eu tava lendo os créditos dessa série, e a maioria são mulheres que se envolveram na produção. Eu acho Sim. que isso traz muito, né? Isso tem essa força. E você falando de homens que resolvem, eu acho que nem é nem isso, porque na série o Miguel meio que não resolveu nada. Ele trouxe até mais problemas, mas ele tava junto. Isso, eu falei homens que resolvem, mas não é bem essa É expressão. aquele Ah, não sei. companheirismo, né? Eu Pessoas que fazem acontecer, não sei. Ele sempre tentava assim, vamos tentar dar certo. Porque tem uma hora que ela fala, ai, na minha família as mulheres não casam, na minha família tudo é difícil, na minha família tudo é complicado. Ai, falando em família, é muito interessante que o pai e a mãe dela têm uma questão. Não sei se tá correto dizer, é terceira idade, né? Sim, Não sim, sei. sim. Acho que ele já tem Então, 70 anos, já, ela 60 e também é pouco. uma autora muito ela também é muito interessante, porque ela é uma autora que trata dessa questão da terceira idade, e tem essa questão da separação na terceira idade, como lidar com isso, né? Onde a mãe dela namora, mas quando esse namorado quer um casamento, ela foge porque ela percebe que a liberdade é mais importante. E o pai dela, que estava tão acostumado a ter uma pessoa que fizesse tudo Tudo para por ele, ele. e aí ele não consegue, e aí em pouco tempo ele para de sofrer e vai ficar com a vizinha do andar de baixo. E é muito interessante isso, porque em A Vida da Gente tem o núcleo da Iná, que é a saudosa Anissete Bruno, e teve todas essas questões aí, de como que eles lidam, né? Eles faziam os bailes deles, tinha os problemas no relacionamento deles, eles trabalhavam, faziam as coisas, então é muito interessante. Eu não sei se Sete Vidas tem algum núcleo terceira idade. 7 vidas. Eu não sei. Então, assim, Eu não lembro, mas eu acho que não. É Tanto que eu interessante ver não como lembro. que Não marcou. ela destaca, né, essa questão. Eu achei interessante isso. Me Eu fez lembro lembrar. que tinha um senhor, que é o mesmo personagem, o mesmo ator que faz o pai da Clara. Não sei o nome dele, mas ele tá em 7 vidas, mas eu não lembro muito bem, assim, tem algum romance, mas eu não lembro muito bem com quem que é, ou quem Ele que é, também não lembro. trabalhou em A Vida da Gente, também tinha uma questão assim. Então é bem interessante como que ela consegue tratar de todos os assuntos, se não tentar tratar de todos os assuntos em todas as faixas etárias da vida, as crianças, os adolescentes, os adultos e a terceira idade, né? E é Interessante por isso. isso que fica com esse gostinho de que tinha que ter sido uma novela, porque é muito bem construído e tem história, porque todas essas histórias podiam ser de um jeito mais lento, ser contado de um jeito mais profundo, ter mais questões, enfim, e fica muito esse gostinho de queria que tivesse mais coisa. E tem o núcleo, né, que eu já citei, que é essa coisa do adultério, né? Que eu achei que todo mundo ali lidou
fosse uma novela poderia ser melhor, mas todo mundo lidou de uma forma tão, né, até transcendental, eu acho. Evoluidíssimos, Meu maduros demais. Deus! Aquela mulher, a irmã do Miguel, falou: não, você vai viver essa história. Caramba, seu marido! Evoluidíssima. Meu Evoluidérrima. Deus! Talvez ela tivesse deixado ele viver porque ela já sabia que ele não ia bancar, que ele não ia sustentar. Porque, Exatamente, que no final sabe, realmente ele falou, ai, é, não, né? eu tô acostumada. Porque sabe o que acontece? Nessa novela, Luca, nessa série, parece assim: eu já tô tão acostumado com a minha casinha, com a minha vidinha, com o meu café. Eu vou trocar. É legal um dia, dois você trocar, mas depois, ai, não, prefiro aqui as minhas coisas. Eu senti muito isso, tanto na irmã dele, o relacionamento da irmã, o relacionamento dos pais da Clara também, né? O ex dela com ela, e quando aperta o negócio, que a mulher dele fica grávida de um jeito muito difícil, que ela falou várias vezes, tenho uma gravidez, a gente viu ela tendo uma gravidez difícil, ela não conseguia nem levantar direito, a mãe dela tinha que falar com ela. Ele simplesmente fala: não, eu quero voltar para você. Vai procurar a Clara e fala: ai, olha como isso era ótimo que a gente tinha. Meu Deus! Então, nossa, olha, não sei Né? nem o que, não sei nem o que dizer, enfim. E depois, quando o menino nasce de novo, ele vai procurar ela e fala: ai, é o que a gente tinha, não sei o que. Meu filho, foi você que traiu. Você que saiu de casa. Assume suas atitudes, né? E também, outra coisa na série, o quanto as crianças e adolescentes fazem coisas para chamar atenção, e esse chamar atenção gera um outro problema que só aumenta o problema que já estava instaurado lá, né? Uhum. Então, tem muito disso, tanto do lado do Miguel com a filha, quanto do lado da Clara com os filhos, e a ente. Não é É, enteada, não sei, não, a a irmã da irmã filha. Ai, ó o nó da aí, filha ó. da Clara, né? Que é a Isso. Marina Rui Bourbon. Então, essa menina eu achei muito interessante. Aí tinha mais uma coisa que poderia, né, ser mais um núcleo ali que poderia ser desenvolvido, que é uma menina que é largada, né? Ela faz o que ela quer, ela o tempo todo. E aí eu achei muito interessante. Tem falas muito boas nessa série. Ai, menina, e a Iona Magalhães ali, nossa, Ai, aí, gente, aquela personagem dela, gostei muito, nossa, tem maravilhosa. uma fala muito boa que é quando essa irmã, né, da filha da Clara, que não é filha dela, mas irmã postista, ela vai passar uns dias na casa, né, da Clara e ela fala, elas estão vendo um negócio muito bizarro, assim, uma coisa adulta, eu acho, no computador. E a Clara fala: não, aqui em casa você não pode ver isso. E ela fala: não, mas na minha casa eu posso fazer o que eu quiser. E ela fala: aqui na minha casa não. Posso ver o que eu quiser, aqui na minha casa não. Então, essa coisa, esses choques de criação, né? E claramente é uma adolescente já que tá tentando chamar atenção de todo jeito para os pais nem aí. Terminou a série e eles nem aí. Porque o pai, o primeiro marido da Clara, era aquela coisa de tipo assim, ele tem dinheiro, ele supria muito Material. com coisas que ela não podia dar, mas faltava o principal, que era uma estrutura emocional, tanto que ele não tem, ele se envolve num problema lá, né, com o uso de drogas lá, acaba tendo que ser internado lá na clínica, e aí ela acaba se aproximando da ex-sogra dela, que é a personagem Da da Iona. Iona Magalhães, que aí é muito interessante que ela fala, mas eu gosto tanto dela, mas eu separei do filho dela, e aí, mas tem esse negócio de sogra, não, vamos tentar ser amiga, e aí ajuda ali no tratamento do ex-marido, também por conta de como que a Da filha vai filha. lidar com isso, então foi bem interessante essa É uma parte. minissérie tão curta, com tantos, né, assuntos e tantas questões, é muito rica, nossa, é muito, muito, muito. Essa parte das drogas e do. Assim, tem assuntos que eu achei que
que eu me esqueci que a TV aberta poderia abordar, sabe? É. E eu acho que a gente já falou algumas vezes aí que essa década de 2000, de 2005 até 2009, por exemplo, a gente tinha muitos assuntos muito bons na TV aberta que eram abordados de uma forma completamente aberta. E nessa minissérie a gente tem, né, essa coisa do uso de drogas e como isso afeta os filhos. Porque a menina ficou totalmente afetada ali, ai, pai, ela não sabia o que estava acontecendo. E era engraçado que todo mundo estava vendo, todo mundo estava falando, não, seu pai tá completamente, né, fora de É órbita. porque E ela, não, vocês não acreditam no meu eu pai. acho que eu acho que ela que não é nem que ela não queria aceitar, porque ela tinha uma figura do pai dela que não é a figura real. E eu acho que talvez isso deva acontecer na vida de Acho que de qualquer crianças, pessoa, adolescentes né? que não mora com o pai ou não mora com a mãe, você faz. Porque assim, quando você tá ali com a pessoa vai fazer. Aos poucos Vai, ela vai vai se. dar, Uhum. vai dar a melhor versão dela, e aos poucos ela vai se mostrando a convivência, né? E também quando você é criança, adolescente, às vezes você não tem a maturidade, às vezes não, você não tem a maturidade para entender ou lidar com certas questões, né? E daí, quando você começa a conviver mais, você consegue ver a pessoa como uma pessoa. Agora, Sim. quando você tá. Ela não tinha convivência com o pai, né? Ela via o pai uma vez a cada mês. E aí Ela ela nem via, nem ela nem via, né? via. Porque o pai também. Ela viu o pai dela assim, meu pai me mandou um notebook, o meu pai me mandou uma televisão, meu pai me mandou um CD, um MP4. É, eles O pai dela era supriam essa figura. o afeto com coisas, né? Ele não estava Sim. presente. E aí ela. Mas eu acho muito Ele, interessante. Ele só se tornou presente quando ele teve que se internar na clínica, passou a morar no Rio de Janeiro e passou a conviver mais com ela a ponto dela ir morar com ele. E aí, quando ela vai morar com ele, ela tava achando tudo demais. E aí a ex-esposa volta, Volta. porque quando ele se envolveu no problema, ela se separou, ela volta para tentar dar certo, e aí a menina começa a perceber, não, eu vou voltar a morar com a minha mãe, porque, né? Então ela cria esse super pai que nunca existiu, mesmo depois de se tratar, esse pai que ela idealiza não existe. E é mais uma boa fala que é a irmã dela vira e fala. Acho que ela fala, nossa, mas eles estão brigando. E ela fala, vamos ver até quando que isso vai durar. Mas nossa, mas como assim até quando vai durar, né? Eles são casados e tal. Você não conviveu com eles. Ela fala assim, você não viveu com eles pra saber. É. Então, assim, era isso. Ela tinha essa coisa idealizada da mãe dela ser, né? Às vezes a gente faz isso. Um dos pais é um carrasco e o outro é o perfeito, ou vice-versa. E aí a gente vai vendo que não, que todo mundo é humano e que a mãe dela tinha um valor, né? Que ela, desde o começo da série eu via que ela meio puxava um pouco a mãe dela, assim, ai, minha mãe, você não quer que eu faça isso, não quer que eu deixe fazer tal coisa, e no final ela vê que a mãe dela, né, tava ali pra tudo pra ela. Sim. Tem questões muito interessantes, aquela questão que ela vai na festa também, e o menino tenta ali forçar uma barra, e aí ela liga pra avó. Eu achei que ela ia ligar pra mãe dela, mas no final ela liga pra avó. Eu também achei que ela ia ligar pra mãe, mas a mãe ia reclamar, brigar, fazer mal Uhum, coisa. E a avó fala assim: ah, tem horas que a gente tem que deixar que eles mesmos enxerguem é, a situação ali e se deem conta do que tá acontecendo, do que eles estão. Não, eles estão se metendo, sabe? exatamente. E tem uma coisa da série também que ela aborda ali com a Ruth e com a Júlia, que é a parentalidade dos filhos, né? Os filhos, como que fala? A adultização da criança, que eu acho que hoje em dia é uma coisa que está bem em voga também, que eu tenho visto bastante gente comentar nas redes e tal, que é os filhos serem pais dos próprios pais. Que era meio que isso, né? A Júlia com o Miguel, ela era uma criança, mas com a Ruth, ela era. Tinha que ter toda aquela coisa, né? De. Como posso falar? Administrar os sentimentos da mãe, ainda mais naquela fase que ela tem aquele novo namorado, que ela começa a gastar com coisas e, né, que ele estava comprando, mas ela que comprava. É. Que na verdade era o Miguel que comprava, né? Pois é, foi ali que foi o basta, né?
E essa coisa da pessoa viver muito, né, as fantasias e tal, e não ter a maturidade de ter, enxergar que é uma criança e que você cuida de uma criança. Você não pode simplesmente viver a sua vida, né, ali de qualquer jeito, sem levar em consideração as suas responsabilidades, vamos dizer. Tem uma coisa que eu acho que isso também contribui para ser um pouco esse sentido, essa sensação de novela, que as coisas têm uma continuidade. Que às vezes em minissérie a gente tem uma coisa tipo, do nada aparece um personagem. E nessa série não, essa série as pessoas falam: "Ah, vou passar o final de semana, a sua irmã vem". E aí passa alguns episódios e ela vem mesmo. Então tem um alerta, assim, sabe? Por exemplo, a gente conheceu os pais dela, ia ser o jantar com os pais dela, com os pais da Clara e tal. Teve o jantar. Aí depois de um tempo que teve o negócio, acho que não sei se foi no mesmo episódio, mas que teve o negócio de deles se separarem. Aí depois o pai dela foi morar na casa. Então, tipo, não foi simplesmente o pai dela foi morar na casa dela. Ou então o caso que a irmã dela tem. Eles se apresentaram, aí Ah, a irmã dela falou: ai, tô saindo com um cara casado. Quem não tá ligado muito, não entende, mas é claro, a gente entendeu que era. Não precisa falar do que era o cunhado do Miguel. Aí depois de um tempo, ela, ai, meu namorado casado, ai meu Deus. O meu namorado casado, não sei o que lá. Aí depois do tempo que a gente vai realmente ter a certeza que é os dois que estão tendo um caso. eu acho que é uma coisa do tipo assim, tem a intenção de colocar e você tenta até o final conduzir. Não é um elemento para. Sabe quando às vezes você está assistindo a série e tem. A série não parece que não está acontecendo nada, aí põe um elemento para, tipo, aconteceu alguma Chocar coisa do e nada, fazer. esse elemento sai e, tipo, tá, mas e aí? Eu acho que é um pouco disso. Acho que talvez foi pensado muito bem a história desde o início, os elementos foram sendo inseridos corretamente, né. Não que Sim, nos sim. outros não seja, mas, assim, é uma coisa mais não tem nada assim, um elemento para "Nossa, que episódio", e aí não acontece mais nada, né. Então tem Sim, isso sim, também. não tem coisas soltas, né? Eu acho que a única coisa meio solta que me lembro foi aquela meio que namorada, não sei, um caso do Miguel que tava no começo e nunca mais apareceu. Mas ali não é solto, ali é um caso para quando ele não estava disposto a ter um relacionamento sério, ele Tá com ela. teve uma briga e aí tipo, ai não vai dar certo, ela não me respondeu, ela não me atende, a gente vai terminar, volta esse não sério, então assim, não é solto, ele é, não sei nem se tá certo dizer que é uma válvula de escape, mas dá essa É, sensação, né. talvez. E quero dizer uma coisa, como essa série fez o culto ao famoso V3, o celular. Todo mundo tinha um V3. Ele tinha V3, ela tinha V3, Era a da mulher do época, né? Era na culto, época. culto ao V3, só não era o V3 rosa, o V3 discreto. O V3 no celular da Motorola, acho que boa parte das Nossa, pessoas devem lembrar quem não ou teve queria viu. ter. Quem não teve queria ter, eu conhecia alguém que teve, né? Eu conheci algumas pessoas que tiveram também, inclusive uma colega minha tinha o rosa, o mais desejado. E, cara, é muito 2009 essa série. Ela simplesmente é 2009, 2010 ali, essa época, 2008. É muito, muito. Os adolescentes são adolescentes daquela época. Tudo, 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 tudo é ali, assim, o jeito. E tem uma coisa que a Alicia faz, que muita gente talvez não goste, mas aqui, e Manuel Carlos também, que ela conta a história de uma elite. Não parece que é uma elite, mas é uma elite. E que que é interessante, que a gente quer, né, ficar vendo, e que lembra algumas coisas. É uma classe média alta, talvez, ali, que a gente. Isso que você colocou é muito interessante, porque quando tem uma novela dela, a novela é muito elitizada. A novela é muito elitizada. E realmente, essa história se passa no Rio de Janeiro, tem um pouco menção a São Paulo. Em A Vida da Gente é no Rio Grande do Sul? E Sete Vidas eu não sei. Eu acho que é no Rio. Filme. E lá no Um Lugar ao Sol é no Rio, mas o orfanato que eles moravam não era no Rio.
Era em Goiânia, não Eu era? acho que era E aí, Goiânia. e aí Eu vai nunca pro Rio. entendi isso de ser em Goiânia, mas ok. Ah, talvez, enfim, Enfim, não sei. E aí, é isso que você eu acho que você destacou um ponto muito interessante, porque justamente quando tem as novelas dela: "Ai, a novela é muito elitizada. Ai, a novela é muito elitista". Sempre tem essa forma de dizer das novelas, né. ao mesmo tempo que esses assuntos. Eu acho que tem algumas coisas que me incomodaram um pouco nesse elitismo, que foi, por exemplo, a funcionária dela, a empregada, né? Que ali ela simplesmente fala: vamos, você vai viver aqui comigo por uma semana. E a empregada, tá bom. E daí eu, por exemplo, elas estão conversando assim na fila, elas estão comprando acho que alguma coisa pra festa do menino e tal. E aí as outras funcionárias começam a falar umas coisas. Enfim, eu acho que tem muito essa separação muito clara, sabe? Quando elas vão pra casa da praia também, lá com mais pessoas, que a empregada, ai, desculpa me meter no assunto, não sei o que lá, não sei. É muito, tipo, separado. Eu acho que isso incomoda um pouco, realmente. E os empregados no lugar do empregado e o patrão no lugar do patrão. E, ai, não posso incomodar, ai, não sei o que lá. Então, assim, os empregados não têm muito vida própria, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que incomoda as pessoas, me incomodou um pouquinho nessa série. Mas é da época, né, também. A gente não pode querer tudo. E, não sei, pra finalizar, eu acho que eu falei. Ah, uma coisa que eu não falei, que eu anotei, que é o Marco Rica, pra mim, sempre é um galã. Estranhamente galã. Eu coloquei, ele é sempre estranhamente galã. Fala isso aí, eu quero que você fale, porque você puxou uma coisa que eu quero comentar. Não, é isso, que eu acho que Disserte. ele é. Ele não é um cara assim, nossa, bonito, maravilhoso, lindo, não é tipo. Mas tem um Assim, charme. pessoas incontestavelmente bonitas, Thiago Lacerda, mas ele Ó, tem um quê de galã de novela, ele tem. ele tem um charme. Às vezes a gente comenta assim, ai, tal ator. Ai, a minha irmã. Ah, mas ele não é bonito. Ah, mas ele é velho. Mas ele tem um charme. A pessoa, eu não sei, quando você é jovem, quando você é jovem, e o meu irmão tem 17 anos, ele é a pessoa mais jovem da minha casa, é tudo muito sobre a beleza. Toda coisa tem que ser bonita. Se não for bonita, e aí você vai lembrando, eu fico lembrando, tem esse momento da vida que tem que ser bonito. Não é que hoje não tem que ser bonito, tem que ser bonito. Mas hoje talvez tem que ter outras coisas. A Além primeira. da beleza. Ou primeiro que a beleza, né? E talvez o Marco Rica entrar nessa categoria. Não é lindíssimo, não é horroroso, mas tem um charme. E eu achei interessante, porque assim, eu não sei se eu já vi muitos trabalhos com ele, ou talvez os outros personagens dele não tenha sido. Mas esse personagem do galã extremamente. Eu falei, nossa, mas ele tá tão bem. Nossa, mas. Aí eu fiquei, gente, mas eu não lembro de ter visto uma novela que ele tava assim. Não, A pera gente aí. desejando Marco Rica apenas. Aí você fica assim, nossa, eu fiquei assim, gente, mas eu falei, mas eu acho que eu não vi tanta novela dele. Eu acho que talvez é um papel dele que me chamou a atenção, porque parando para pensar aqui, eu não me lembro de outros papéis dele que tenha me chamado a atenção. É a nova categoria de galã, estranhamente galã. E aí você puxou o Thiago Lacerda, e é uma coisa muito louca, porque antes de Terra Nostra estrear, quando anunciou Terra Nostra, eu fiquei assim. A minha irmã sempre tem ele como cara bonito, ele e o Gabriel Braga Nunes. A minha irmã tem esses dois aí na prateleira de Gabriel eu já não bonito. acho tão bonito assim. Eu Thiago também não Lacerda eu acho. acho que é incontestavelmente. É. E Você olha aí, pra ele, ai, todo mundo vai achar ele nossa, bonito. faz tempo que ele não faz novela. Aí eu falei assim, nossa, menina, já pensou? Faz tempo que não tem uma novela. Tinha que ter uma novela para esse homem estar na nossa televisão. Quando veio, eu falei assim, fomos nós que trouxemos essa reprise. Foi a Falamos, nossa vontade. não, eu já falei, já pensou? Ai, toda tarde, assim, aí quando eu vi, eu falei, tá vendo? Toda tarde, agora ele tá na nossa televisão. Fomos nós que trouxemos essa reprise. Nossa, pior que quando aconteceu, a minha irmã ficou assim, né? Ele também faz falta nas novelas. Eu gosto dele, do Thiago Lacerda. Gosto, acho um bom ator. E Marco Rico eu assisti Renascer, que ele fez o par com a Buba, né? Ele era um dos filhos, se não me engano, é.
E ele realmente estava bem bonitinho lá. Não, ele não é bonito, mas ele é charmoso, né? Ele tem o Ai, estranhamento galã. eu não tô lembrando de muito. Eu assisti. Em Por Amor, ele é aquela péssima pessoa, o Nestor, né? E Só, por amor, ele é o que é é o o pai Nestor, da o Carolina marido. Dickman, né? Isso, é o marido da Marido da. Shirley lá. É péssimo. É, Então, que tem assim, eu não duas sei. famílias, ele tem Eu duas famílias nunca, e tal, eu é nunca vi muita horrível. novela com ele, então eu não sei dizer muitos papéis dele. E Então, ele fez, eu assisti umas cenas de uma novelinha do SBT que ele fez com a Adriane Cesa e tava bem também, que é A Razão de Viver. Ele fez aquele personagem execrável que eu odeio em Um Lugar ao Sol, que é o ex da Mariana. ai, é verdade. Tá vendo? Tá vendo? Não, ó, olha, agora eu vou falar uma coisa que falo aqui nesta casa, que falo nas redes sociais. O papel e a caracterização vai ajudar para você ficar um momento falando fulano, mas nossa, fulano. Não, peraí. Teve o Humberto Carrão, eu acho ele um cara bonito, um cara charmoso. E de Afonso Reutemann, ele não estava. Tava horroroso. E aí eu estava falando, a caracterização ajuda no personagem. E aí depois alguém comentou comigo sobre o Philip Simmons em Dona de Mim, e eu falei, gente, a caracterização ela vai contar para o personagem, não só para a construção e para a execução do personagem, mas para isso que nós estamos comentando, esses momentos aí. Eu estou falando disso e eu estava vendo cenas de 4x4 com o Humberto Martins, nossa, mas eu nunca. Eu fiquei assim, Ai, nossa. Humberto Martins eu acho bonitão. Não, mas Assim, eu não claro, tenho. agora não mais, que Sim, ele mas não envelheceu tão bem, mas sim, mas na aí, tipo, época então, ir lá em 4x4 assim, nossa, meu Deus, é não, que nem peraí. o de Cara e Coroa, Luiz Melo, em Cara e Coroa. Meu Deus, Também. E aí, ninguém falaria que ele daria um e aí, galã. e aí em 4x4 também tem aquele ator que faz o Pedrão, que é o pai do Romulo Neto, é Romulo Arantes, né? É? Acho que Ô, é. Romulo Arantes? Uhum. E aí a minha irmã viu e Ai, a minha ele é irmã ficou lindo, eu falando acho que ele. ele parece o Pedro Pascal. Aí Ele a é minha irmã parece. lindo, ele é idêntico ao Então, Pedro Pascal. Nossa, eu sou muito você fã. também pensa isso? Eu vou Acho. falar pra minha irmã. A minha irmã, nossa, quem é esse cara? Esse cara parece o Pedro Pascal. Aí eu É fui lá. idêntico, Romulo Arantes. Nossa, ai. E o Não, filho, não, nem falei. e o filho puxou a beleza ao pai. Enfim, estamos gravando da série, já estamos na categoria galãs ou não galãs. Enfim, novela. Não, mas é que é impossível, porque Marco Rica em Tudo Novo de Novo, um galã estranhamente galã. Como você Eu falou, é adorei, a caracterização. eu adorei essa sua galã estranhamente galã. Agora eu vou levar pra tudo que eu assisti. É a Galã nova estranhamente galã. categoria. Antes tinha. Porque ele Gostei. não é um galã feio. Porque tem. Lembra que. Não sei se você pegou aquela fase desse blog, eu acho que eles ainda existem, que é o galãs feio. Que eram os caras Sim, que era feio, mas que eram lã. Mas eu não acho que ele seja feio. Não é que o Marco Rica é feio. Mas é que quando ele é galã, assim, mocinho, tipo o Miguel, começou lá, a caracterização, ele fica realmente muito, muito charmoso e até bonito. E quando ele não é Um Lugar ao Sol, por exemplo, não é que ele seja feio, mas ele é um personagem bosta. você me fez pensar na categoria Antônios. Aí você fala, qual é a categoria Antônios? Antônio Fagundes e o Tony Ramos. E aí a gente. Ah, eu São acho Antônios. os dois Não, incontestáveis, não, galãs. São Antônios, são galanção, mas o Fagundes é o galã, entendeu? Assim, de você Ai, fica, mas o nossa, Tony que Ramos li... também. Eu acho. Então, mas ele é o galã, ele é o galã gentleman, ele é o galã que ele é É, lindo, ele não é o galã lindo, mas ele é o galã. E o Fagundes é o galã. o galã. Mas eu estou falando aqui de Tony Ramos e eu vi em algum comentário lá no X que estava assim que de 86 a 91 ele estava no auge assim, de Tava. beleza, de papel. Não Não, sei, se porque eu bem que em nunca vi muita novela 70. de. Eu nunca vi muita novela, assim, enfim, a vida do noveleiro é ver, rever e tem muita coisa para assistir. Mas você falou do galã estranhamente galã, essa categoria Antônio, a gente sempre comenta aqui, tá passando Rainha da Sucata. E eu comento com a minha Nossa, mãe, o Edu. ai, O Edu. a categoria Antônios. E assim, eu gosto do Tony Ramos, mas
o Fagundes, né? E aí o Fagundes também me faz lembrar da minha madrinha. Minha mãe, quando a minha madrinha morreu, eu tinha 3 anos, mas a minha mãe fala que a minha madrinha achava ele lindo, maravilhoso. Eu Enfim, acho. o É Antônio o mais Fagundes, lindo do Brasil, o Fagundo. o Antônio Fagundes era o galã da minha madrinha, então eu sempre vou nessa categoria aí, vou nessa coisa. Isso daí, a gente tava falando esses dias sobre o Heriberto Leão, agora tá reprisando lá Paraíso? Paraíso, e aí a galera no Twitter fala que ele tava no Prime, que é a categoria pra dizer, tá no auge, né? Agora tem Tava exato, mesmo. às vezes o meu irmão fala, tá no Prime, e aí Praia. agora já. Enfim, N coisas. As Mas conversas, sim, é. as conversas vão escalonando pra níveis assim inimagináveis. Quando você falou de Antônio Fagundes, eu pensei em Tarcísio Meira, que é também um pouco antes e que sempre foi o maior do Brasil. Ele e Francisco Oco eram os galãs. E eu acho que esses dois são galãs, tipo, incontestáveis, essas pessoas. Antônio Fagundes, Tarcísio Meira, Francisco Oco. São caras que a vida inteira foram bonitos e continuam bonitos, né? O Tarcísio já faleceu, mas incontestáveis. Agora, por exemplo, E Tarcísio se. Filho. Não é incontestavelmente, ele é bonito, mas eu Não, não ele. acho que ele seja Você citou ele, incontestavelmente eu falo, galã. não. Mas ele tem essa coisa do pai, e eu falei até pra minha mãe, eu falei, nossa, mas faz falta na novela, né? Tinha que estar aí, né? Que é uma coisa do o pai e a mãe. Isso que você falou, se ele não for lindo, assim, aquela coisa, tá na categoria linda incontestável, ele vai ter o charme. Ou Charme. algum papel que a pessoa, algum papel, alguma caracterização, eu sempre vou nessa, alguma caracterização, algum papel falou, não, ó, é aqui, ó. Exatamente. É tipo o Daniel Dantas. Ele não é bonito, mas tem alguns papéis que ele tá muito bem. Antigamente, claro. Antigamente. Claro, né? Tô tentando pensar. Eu vi ele em O Dono do Mundo e. Sei lá. Em... Em Celebridade é outra que assim, eu tô pensando em coisas recentes que eu vi que ele É que estava. eu acho que depois dos anos 90 ele começou a fazer muito papel de pai, né? Sim. E aí, tipo, um pai que não. Eu não sei, eu não. Mas nos anos 80 ele tinha bons papéis. No remake de Anjo Mal também. É. Então, assim, tem alguns, mas eu acho que ele já cai no Galos Feios. Categoria Galos Feios. A gente vai ter que gravar um vídeo sobre Sobre isso. galãs. Apenas sobre fortes caracterizações de personagens. Caracterizações do você assim, nossa, mas naquele papel tava assim. Voltando a tudo novo de novo. Eu acho que a última coisa que eu tenho pra comentar é como pode Lícia Manso me fazer chorar me emocionar por um MP3. Que inferno. Pelo roubo de um MP3. MP4, acho. Não sei se era MP4. Não, é MP4. Ela tinha um MP4, MP3 e o MP3 pai era deu um antes. MP4. Como pode eu me emocionar com o roubo de um MP4? Que raiva. Mas é isso, né? Achei muito interessante, assim, as duas. E uma coisa que a gente falou no vídeo de A Gata Comeu, que é essa coisa das crianças se envolverem na vida dos adultos. Nessa série, eu acho que já estava começando essa coisa do coletivo, do mundo, perceber que crianças têm que ser crianças, né? Já não é a mesma coisa que a Gata Comeu. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de o quanto as crianças são afetadas por decisões dos adultos. Então, eu acho que essa coisa do MP4, que é simbólica, né, das duas, as duas estando afetadas diretamente por uma situação que a Clara, não sabe se está grávida ou não, mas aí escalona de um jeito, isso eu achei muito bom. E meio que fica uma fofoca e escalona de um jeito bizarro que. Sim, a todo fofoca que tomou uma proporção. A fofoca, como é que eu posso dizer assim? Uma fofoca meio que consolida um fato que nunca aconteceu.
Porque Exato, não não aconteceu. aconteceu, Tipo nem assim, sabia se tava, era aquilo ali no questionamento, aquelas zoninhas que não se sabe se vai acontecer ou não, hipóteses. hipóteses, e aí escalona de um jeito bizarro que é, não sei se é pra chamar atenção ou pra. Não sei, eu não entendi muito bem o motivo dela ter pegado o MP4. Mas acredito Não, que. não, foi porque assim, na escola dela tinha meninas mais afortunadas que tinham aparelhos da moda e tudo mais, a filha do Miguel, no caso. E aí depois aquela começa a tomar proporção o relacionamento da mãe dela com a ceramista lá, que é a personagem da Irene Ravache. E aí ela queria mostrar que ela também tem condição, que ela pode ir. Quando ela vai dormir no apartamento da Clara, a Carol lá, que é a filha da Clara, ela tem notebook, ela tem TV, Tem ela tem um tudo. quarto dela, ela tem tudo. É quase aquele, o Kiara tem tudo que quer na hora que quer. É quase isso, Carol tem tudo que quer na hora que quer, porque o pai proporciona isso, já que ele não tá de figura presente, ele proporciona a presença material, né? E aí ela se sente muito afetada, porque assim, a mãe tá nesse relacionamento novo que afeta ela e o pai tá, né, Ah, namorando verdade, são situações diferentes. É, eu o tava pai namora confundi. uma mulher que tem uma filha que tem tudo e ela não tem uma mãe que tem um relacionamento normal, ela não tem É. ela não que eu tô justificando, mas essa questão dela ir lá pegar o MP3 e levar pra escola é pra mostrar que ela É, também podia, sabe? mas ao mesmo tempo Quando eu ela, acho que é. quando ela não podia, né? Ao mesmo tempo eu acho que é também para chamar um pouco de atenção, né? Isso, que é o que eu falei, as crianças e adolescentes estão sempre chamando atenção, e chama atenção às vezes de uma forma, A forma que eles conseguem, né? que eles não conseguem falar. Sim. E aí a forma que eles conseguem é essa aí, que acaba criando uma Foi, aí frustração. depois o Miguel descobre, e aí ela fala justamente isso que eu falei, que na escola dela tem gente que tem, e tudo mais, e ela se sentiu mal, e enfim, acontece tudo aquilo. Mas é muito. Nossa, eu achei muito interessante. Daí essa parte do bebê também. Eu confundi as duas situações, mas são situações que são parecidas, Sim. que são muito interessantes. Eu gosto muito dessa atriz que faz a Carol. Ela também fez a Alice na HBO em 2008. E ela nunca Eu mais fez nada, não sei, não vi mais. eu não assisti essa série Alice ainda. Todo mundo fala, eu Muito sempre vejo o boa. Felipe Ferreira lá, o Ostra, falando bastante. Essa atriz que fez a filha da Julia Lemert, ela ganhou destaque, porque assim, a ideia da série lá, dos diretores, era dar espaço para atores de teatro veteranos. Tinha o casal protagonista. Eu acho que a vizinha também da Clara também, não sei, acho que era também já uma atriz veterana, que agora eu não tô lembrando o nome, mas eles estavam dando espaço para novos atores. E essa menina que fez a filha da personagem da Julie Lemert, da Clara, ela fez um filme com o Carl Burger, que teve muito destaque, e aí ela chamou bastante atenção por conta desse filme, e aí ela acabou entrando. Deixa eu ver, eu até anotei aqui. É muito bom esse filme, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Isso, eu não Nossa, é assisti esse muito bom, filme. assista. É muito, muito bom. Muito É, bom. isso, É, é esse mesmo o nome. nossa, eu lembro, eu assisti na época. A gente alugou um DVD aqui. Nossa, todo mundo alucinado aqui em casa desse filme, porque realmente fez um filme bom, Será que bom. tem no streaming? Será que dá pra encontrar em algum Eu lugar? lembro que uma época tinha na Netflix. Eu acho que até deve ter ainda. Deixa eu pesquisar aqui. Mas enfim, aí atores de teatro que faziam teatro ou que estavam tendo destaque no cinema em outros espaços foram entrando. Acho que talvez a ideia da série, talvez até da Globo, era dar espaço para novos atores, né? E ela fez Alice, ela tá muito bem. E nessa série também, nossa, muito bem também. Acho que o elenco é muito bom. O elenco dessa série, assim, sem, né, sem comentários, nem tenho o que falar. 10 de 10. Acho que até os secundários são muito bons ali. Menina, até Nossa. Tinha a Viviane Pasmanter. Quando ela Nossa, apareceu, eu falei, que? Viviane Fazenda? Aí a Ioná Viviane, eu falei, Magalhães, eu, que? nossa, Ioná... eu achei bem legal. A Muito Irene bom, Ravache muito também. bom. Assim, todo mundo. É, Irene Ravache, nossa, todo mundo muito bem, enfim. É... E sério, ai, ter sido uma novela, porque fica muito com gostinho de quero mais. Eu não sei se outras pessoas já assistiram, mas
Ai, nossa opinião unânime tinha que ter sido uma novela. E de certa forma acho que foi, porque eu acho que ela aproveitou É, bastante coisa e levou pra vida da gente. em Mas outras. ela tinha que ser uma novela. Esse assunto, com esses personagens, com esse elenco, tinha que ter sido uma novela, porque realmente casou tudo ali, né? E aquele finalzinho, muito por amor, páginas da vida ali, ficou muito bom. É. Mas idêntico a por amor deles passeando no Jardim Botânico. Não, eu acho que é páginas da vida que eles passeiam no mesmo lugar, não é? Acho que é o Jardim Não, Botânico, né? não, as duas, nas Nas duas duas tem. novelas tem o mesmo Nas final. duas. Essa é a coisa de passear. Então, é isso aí. E aí o finalzinho. E aí o. Aquele. Ai, eu sempre esqueço o nome do ator. Eu fiquei, quê? Mas fez sentido pra explicar, né? Pro menino explicar como que é a dinâmica das novas famílias brasileiras. É muito interessante isso. Eu acho que é uma minissérie que abordou isso, essa coisa do. A configuração, a nova configuração das famílias brasileiras. E abriu um espaço aí pra gente cada vez mais normalizar, e a Alicia traz isso nas novelas dela, deu a oportunidade dela fazer a série e ela continuou com esse mesmo assunto, que é isso, que é essa coisa da dinâmica familiar, de uma coisa que um novo normal, vamos dizer, uma nova normalização das famílias, que tem mãe, tem pai, tem padrasto, tem madrasta, tem, né, madrasto o marido da madrasta do meu irmão, ou, enfim, todas essas embolação que é uma É, família, tudo é uma família, né? sim. E é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar de tudo novo de novo. Não gosto muito desse nome, eu acho, mas eu entendo. Enfim, nomes de série, do mesmo É, jeito do E Agora Quem Vai Ficar com a Mamãe, tudo novo de novo. Vamos ver se a gente continuar trazendo mais séries, vamos começar a prestar atenção nos títulos. Novela também tem desses títulos um pouco diferentões às diferente, vezes, mas eu acho que talvez a gente não presta muita atenção quanto nas séries. pode ser. É que eu acho que a novela tem um título mais impactante, né? Eu acho tudo novo de novo meio longo, difícil de falar, enfim. Mas eu acho que faz sentido, né, pra série. E é uma Sim. excelente série. Nossa, assim, assisti uma sentada e acho que levei uns 2 ou 3 dias pra terminar e. Ah, não, eu Ah, fui assistindo em doses homeopáticas. Tinha dia que eu assistia 2, tinha dia que eu assistia 3. Aí quando chegou ali perto do 8, ai, já tá acabando. Aí, nossa, já vai dando aquela coisa. mas é que eu não resisti, eu fui assistindo e tava muito boa, eu não conseguia parar. E chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou assistir tudo, porque tava muito boa mesmo. Então é isso, Lícia Manso nos entregando mais um ouro na nossa. E vamos torcer para que ela, em breve, possa continuar fazendo projetos Ai, assim, tomara. Eu tava né? Ela pesquisando aqui que eu fui pesquisar dela, né? Se Tudo Novo de Novo era o primeiro dela. Eu vi já tinha bem em cima uma notícia que ela volta à Globo, parece, alguma coisa assim. E não sei, eu acho que os streamings estão bobeando aí de ter ela, né? Ai, ela tinha uma novela que ia ser uma novela das 11, eu acho, chamada Jogo da Memória. E aí, eu não sei, a Globo devia aproveitar para depois então, saiu uma notícia de que talvez ia eu fazer uma vi, nova eu vi série, não sei. umas notícias, umas entrevistas com ela que ela quer fazer essa novela. Ela quer fazer esse jogo da memória. E eu acho que ela meio que não aceita mudar muito. Ela quer fazer como ela quer, como ela planeja. E é meio que isso. Ela só vai fazer se for essa e se for do jeito que ela quer. Então eu não entendo muito por que, que os executivos, esse alto escalão, mete tanto bedelho, deixa o autor fazer como ele quer, deixa o autor quebrar a cara, se não Ou der certo, se der ou fica certo. em ou se não isso, querem implementar o 2. Às vezes apareceu o Então, 2, não tá um tem, 2, deixa o o autor 2, o fazer. 2, o 2. Gente, vamos parar com esse 2 e vamos deixar que novas histórias possam adentrar as nossas telas. Por Eu, favor. eu tava vendo uma notícia, eu acho que é do Boni também, né? Porque ele fez a TV como a gente conhece hoje.
E ele falando que. Não, não foi o Boni, foi o Daniel Filho. Mas que também fez a TV como Sim. nós conhecemos. Ele falando que eles davam liberdade total pro autor. Ali no começo dos anos 70, depois também nos anos 90, davam liberdade. Porque para ter essas coisas de ideias, para ter essas coisas novas, então renovar, né, e tal. E hoje em dia a gente vê com essas notícias que estão tendo o quanto os autores não têm liberdade para fazer o que eles querem fazer. É que eu acho que hoje todo projeto já é pensado no tema que vai ser tratado, tipo assim, qual tema a gente vai falar e como que esse tema pode ou não repercutir. Eu acho que os projetos já são pensados em temas e nível de repercussão ou não para dizer, ah, foi sucesso, não foi sucesso. Eu tenho essa sensação cada vez E mais. não só isso, mas sempre pensando o que vai dar sucesso, o que vai, como você falou, repercutir e o que vai dar dinheiro. O que os Sim, patrocinadores querem patrocinar. Então, ai, a gente perde. a gente perde e tem que ficar não como algo ruim, não é assim, temos que cada vez mais ficar explorando os catálogos dos streamings e achando pérolas como essa que nós assistimos Exatamente, agora em dezembro, já que, né, tá exatamente. desse jeito aí com parte 2, parte 2, parte 2. Uhum. Sempre a gente acaba se voltando pro passado, né? Pro antes, porque o passado parece que é muito mais. é, Representa muito mais do que o presente, talvez. Não sei. É interessante isso. O quanto a gente tem que voltar pro passado para ver coisa boa e no presente a gente tem mais do mesmo. Ai, enfim. Ah, não para ver coisa boa, porque também tinha coisas que não era boa. Temos que voltar para ver se era bom ou não. Acho que é mais É, nessa frase. mas ultimamente tem sido bom. Não sei, tudo que eu tenho visto, pelo menos, do passado, eu tenho gostado muito. Então, tem isso. E algumas coisas que eu vejo no presente não tenho curtido tanto. Então, embora Fazemos Jus a Três Graças tá muito boa. Eu sempre vou falar isso. Ah, Três Graças é um caso à parte. Fora da Ela é um curva, caso à né? parte. É, com certeza. Mas é isso, eu falei tudo que eu tinha pra falar de tudo novo de novo, Nath. É, eu também. Acho que tudo que eu coloquei aqui resume e sintetiza bem os 12 episódios. Ainda coloquei mais coisas aí para além dos 12 episódios, né? Para a obra da Da autora. autora, né? Eu acho que é impossível a gente falar, né, sobre isso. É a primeira obra autoral dela, é impossível a gente falar só sobre isso, não falar sobre ela como autora. Trazer as Sim. outras E aí coisas. agora temos que arranjar tempo para terminar. Eu vi Cada Sete uma, Vidas, você vê, e aí faremos. Ó, ela vai ser a primeira autora aqui no canal que a gente vai ter feito de todas feito todos. as obras. O Porque não, bingo. já faremos o bingo, ó, temos o bingo, teremos, né? Temos não, teremos o bingo Lícia. E aí, bom, é a Ulisses e Manuel Carlos, os dois estão ali, porque a gente já fez bastante coisa de Manuel Carlos também. Ah, mas ainda Ainda faltam. faltam. A gente fez de laços de família e de história de amor. A gente ainda tem que fazer de todo o restante. É, mas tá indo. Bom, a Alicia, É, que a Alicia também, a gente fez de Um Lugar ao Sol e Tudo de Novo de Novo. Só que a Alicia tem bem menos, né? e do Manuel Carlos eu ainda tem que assistir Felicidade, Baila Comigo e A Sucessora. E aí eu quero rever Por Amor, né? Antes da gente fazer o vídeo. E Viver a Vida. E tem a última novela dele em Não, a gente família. fez Mulheres Apaixonadas também dele. Não fizemos? Fez? Não, não me Não! lembro. Acho que não. A gente só fez Não, Laços de Família, então a gente tem que fazer Mulheres história de amor. Apaixonadas. A gente já fez Laços de Família e História de Amor. Do autor, falta só eu ver essas três que eu citei que eu nunca vi. E, sei lá, a gente pode uma hora assistir Presença de Anitta, que é uma minissérie É, curta, nem sei quantos curta. episódios tem, também trazer. Mas do autor, a gente só fez dois. É que a gente fala e A recorre gente muito fala ao Manuel Carlos. muito, porque Manuel Carlos, né? Quem não gosta, coitado. Coitado de quem não sabe apreciar a vida. Ah, então, mas é isso. Acho que a Alicia vai ser a primeira autora que a gente vai ter O binguinho aí dela. o bingo futuramente.
ano que vem, então, gente, vamos lá, bingo e Lícia Manso. Provavelmente, né? Porque do ano que vem não passa. Ai, tem que terminar de assistir as novelas aí dentro do Globoplay, não inventar de ver nada muito longo e ir levando. Bom, é isso, gente. O último vídeo do ano. Obrigado quem acompanhou a gente até aqui. Esse ano a gente não vai ter. Esse mês a gente não vai ter o no capítulo Convida, só vai ter esse vídeo aqui. Também pra gente dar uma cansadinha. E porque dezembro também é um mês corrido, né? Corrido pra gente. Todo mundo Deve ser também. corrido pro convidado. Voltamos em janeiro. E aí, o que você que tá assistindo a gente vai fazer? Vai aproveitar dezembro para ouvir os episódios que já estão lá, que são maravilhosos. Isso aí. Exato, maratonar os episódios. A gente vai fazer a live, provavelmente. Mas se a gente não fizer, a gente vai avisar. Mas provavelmente a gente vai fazer a última live do ano, ali na última semana mesmo. E esperamos vocês na live, aqui no YouTube. Não esqueçam que agora a gente tá aqui no YouTube. E é isso, gente. Tudo novo de novo. Assistam. É rapidinho, curtinha. Vale a pena. Eu acho que a gente tem trazido algumas coisas bem curtinhas, né, para o pessoal assistir. E vale a pena assistir. Que as pessoas não estão comentando e a gente fica, meu Deus, só a gente tá comentando. A gente tá trazendo coisa curta pro povo, porque o povo não tem tempo, a gente não tem tempo, tá todo mundo sem tempo. Então, o tempo que tem, a gente tá encaixando coisa curta. Exatamente. E coisa curta de qualidade, tá? É coisa Com curta certeza. boa. Que vale a pena assistir mesmo. Como eu digo lá na minha coluna, o Nath no Sofá, a qualidade é lei e tradição neste espaço, assim como é na minha coluna. Nunca indico coisa ruim. Exatamente, sempre coisa que vale a pena ver, né? Porque também a gente ficar falando de coisa que a gente não gosta, eu não vejo muito. Só pra dar tacar hate, não entendo muito essa Eu perda de sempre tempo. falo, é igual quando você não assiste tal coisa, gente, se eu não gosto, eu não assisto. Eu uso o tempo pra. De vez de estar assistindo o que eu não gosto, eu uso o tempo pra assistir o que eu gosto. Tanta que coisa tá aí que a gente atenção. tem que ver, né? Que a gente gosta, a gente vai ficar perdendo tempo com coisa que a gente não gosta, tem sentido isso. Então é isso, gente. Coisas de qualidade aqui no canal, coisa boa. Nossas opiniões sempre rendem muito. E como aqui também eu achei que a gente ia falar pouco, que são 12 episódios só e a gente. A gente foi pra Alicia Verso, galãs. Como é que foi que você falou? Galãs estranhamente galãs. Isso, eu não posso esquecer. Gente, eu tenho que anotar. Eu vou até anotar pra não esquecer. Galãs estranhamente galãs. A gente. Séries. Um dia, quem sabe, a gente faz uma live sobre isso. Galãs estranhamente galãs. Eu tenho várias categorias de galã. A gente tem que um dia fazer um vídeo aleatório, porque às vezes a gente tá no tema e fala tanta aleatório. A gente tem que abrir e falar assim, gente, este vídeo é sobre novelas. Aleatoriedade sobre novelas. A gente tem que gravar um vídeo assim no ano que vem. Vamos testar, hein? Além desse que eu acabei de inventar, Galãs estranhamente galãs, eu tenho o mocinho bobo. Que é o mocinho que ele não é burro. Mas ele é meio bobo. Não é um cara burro, ele é inteligente, ele sabe. Eu entendo, mas ele é bobo. Eu entendo o que você fala, porque eu tava comentando isso a respeito sobre Três Graças. Tipo assim, talvez porque seja confortável, porque, tipo assim, aqui em casa tem muita essa discussão sobre a Arminda e aquilo lá que ela fez. De matar. E aí, tipo assim, mas por que ela quer matar? E até o @denovela postou, e eu comentei isso lá no post dele. A Arminda, ela é vilã verbalmente e nas loucuras que ela fala, mas o vilão é o Ferete. E aí o que acontece? Ela quer ele só para ela. Porque na cabeça dela, ela tem um pouco. Pra mim, ela tem um pouco de inveja da Zenilda, porque a Zenilda tem um casamento com Claro. ele. E tá lá com ele, como aconteceu lá, e você viu o passarinho verde, aquela coisa, aquilo ali deu uma raiva nela, ela foi lá e fez aquilo lá. E o nome Rogério gera gatilhos estratosféricos nela. Então, os dois homens geram gatilhos diferentes nela. E ela quer ser a mulher oficial dele. Só que ela não enxerga que ele não quer ela como oficial. Ela é parceira de negócios e parceira de bons momentos, se é que você me entende dele. Eu falei isso aqui. Eu, na minha visão, o Ferete não vê ela de mulher oficial. Porque você tem que manter aquela imagem da família perfeita, etc e tal.
Então, ela tem esses momentos e o nome Rogério gera gatilhos malucos nela, de tipo assim, falou a palavra Rogério, já fica. E aí até minha mãe ficou assim, nossa, mas por que que ela ficou desse jeito e tudo mais? Aí eu já tô, enfim, vou soltar aqui no vídeo essa coisa, a minha mãe falou que faz muito sentido e até pegou essa frase que eu falei. Ela fica muito preocupada porque a morte dele com certeza foi uma morte que não teve corpo, para você ver que a pessoa tá morta. Então, se você não viu o corpo, para você tá morto, mas ao mesmo tempo não tá. Porque tem a possibilidade dessa Já pessoa estar viva. voltar. Então, acho que ela fica muito amedrontada, apavorada, porque Que é talvez isso no que vai fundo, no acontecer. fundo. E eu falei pra mim, eu falei, no fundo, talvez ela já Ela saiba que ele sai. tá vivo. Mas ela não quer aceitar, porque eles armaram tão bem, vamos ver como é que foi armado, porque não sabemos ainda, mas talvez eles acharam que eles armaram tão bem. Ah, ele morreu, mas tá, ele morreu, não tem corpo. Se não tem corpo, tá 100% vivo ou 100% morto? Vamos ter que assistir pra saber. Mas tem essas questões aí, sabe? E eu acho que. Eu espero que apareça em algum momento, algum flashback deles. Mas eu sinto eles, o Ferret e a Arminda, muito Carminha e Max, sabe? Ah, tá. É, Que isso que ela você deu um falou, golpe no Rogério, o e aí o bobo não outro tão bobo. casou com a. A Zenilda é assim. Do tipo assim, aquela amiga é horrível, mas aí, tá, você é Sim, bobo ou você se faz? Eu fico assim, sim. tá, é bobo ou se faz, né? Porque talvez você já saiba, mas você não quer aceitar, então você fica se fazendo, você sabe no fundo, que é É que ela o, não eu quer falo assim, enxergar, né? Que ela tem o não, casamento então, perfeito, a amiga perfeita, a e família perfeita, ela não quer aí enxergar. eu fico, gente, é boba ou se faz? Eu falo, é bobo mesmo ou se faz porque é confortável? E que entra nessa sua expressão Não, aí. mas do que eu quero dizer do mocinho bobo é diferente. É tipo um cara que é pastelão. Você já assistiu Brooklyn Nine-Nine? Não. Mas é isso, é tipo um cara pastelão, sabe? Um cara engraçado, gente boa. É tipo um pouco o Paulinho. Só que o Paulinho eu acho que ele é Hum, mais assertivo. Mas é um pouco, se ele fosse mais engraçadão, seria isso. Entendeu? Ele não é burro, mas ele, tipo, é meio assim, engraçadão, gente boa, tá meio de bem com a é boa vida, praça, boa boa praça. praça, exato, sangue bom, vamos dizer, É, é. entendeu? Mas ele é o mocinho, ele tem também o mocinho que é meio burro, né? Que é o, mas não é o tal do Rimbo, é bem diferente. Enfim, mas desse vídeo foi galãs, estranhamente galã. Marco Rico está nessa categoria em Tudo Novo de novo. E é isso, gente. Assistam, muito boa a série. Assistam também para falarem se vocês acham que Marco Rica é um galã nessa série, né? E é isso, gente. A gente se vê na nossa live. No final, a gente vai colocar em algum momento E os voltamos em avisos. janeiro no capítulo Convida e com o vídeo do mês, que ainda não sabemos qual será, mas, enfim, vamos decidir Mas aí. vai conteúdos legais, conteúdos legais. E É, no Convida vai estar bem legal, eu acho, hein? Vocês não perdem por esperar. é isso aí. É isso Tem aí, que seguir a gente valeu. para poder acompanhar e saber de tudo. Exatamente. Sigam lá o Instagram, sigam aqui no YouTube, né? Se inscrevam. Botem o sininho, que muita gente tá. Ah, eu perco a live no YouTube, não consigo lembrar e tal. Sempre vai ter o sininho, gente. Quando a gente entrar em live, vai ter sininho e a gente vai colocar também os avisos. O link lá, dias antes já vai ter o link para vocês colocarem. Dá para colocar lá no YouTube, aqui no YouTube tem coisinha de avise-me quando Sim, essa live for ao ar, enfim. Contagem regressiva da live. Tem vários recursos que vocês podem usar aí para não perder a live, gente. Então, vamos usá-los. E é isso isso. aí. A gente espera vocês na live e no ano que vem continuamos aqui no capítulo anterior com os conteúdos de qualidade. Isso aí. Obrigado, pessoal, mais um ano com a gente. Até!